Óptica da visão, módulos 29 e 30. A física e cotidiano. Vou falar sobre os elementos constituintes da visão do olho humano. Cristalino. O cristalino é uma lente convergente do tipo biconvexa. De um objeto real, esta lente deve reproduzir uma imagem real sobre a retina. A pupila comporta-se como um diafragma, controlando a quantidade de luz que penetra o olho. A retina é a parte sensível à luz, onde deve formar-se a imagem. Comporta-se como um anteparo sensível à luz. Músculos ciliares comprimem convenientemente o cristalino, alterando sua distância focal. Agora eu vou falar sobre algumas complicações que se esses elementos derem algum problema, pode causar essas complicações. Por exemplo, uma visão normal tem nitidez a partir de 25 centímetros dos olhos até o infinito. Agora, a miopia é a dificuldade para ver objetos distantes por excesso de convergência da córnea e do cristalino. Hipermetropia, dificuldade para ver objetos próximos por falta de convergência da córnea e do cristalino. Ao contrário. Astigmatismo, dificuldade para ver linhas paralelas em algumas direções por falta de curvatura da córnea e pode provocar dor de cabeça. Presbiopia, vista cansada. Depois dos 40 anos de idade, o endurecimento do cristalino por perda de água é o enfraquecimento dos músculos ciliares protrusem. Em geral, as mesmas dificuldades da hipermetropia. Isso vem com a idade, com a velhice. A física e o mundo. A miopia está atingindo proporções epidêmicas. Nos Estados Unidos, mais de 40% da população precisa de óculos. Quase a metade da população tem alguma complicação na visão. As estimativas sugerem que 1/3 da população do mundo será míope até o final da década. Então, de fato, é uma epidemia aí com 1/3 do mundo até o final dessa década. Realmente é como se fosse uma epidemia. Agora, os cientistas pensam que têm uma boa compreensão de por que a condição se tornou mais comum. Os jovens estão pensando há muito tempo em ambientes fechados, de acordo com um relatório publicado na Nature. A física e a evolução dos seus conceitos. Nesse tópico, vou falar sobre a equação de Gauss. A equação de Gauss, ou a equação dos pontos conjugados, relaciona basicamente a posição onde está o objeto P, a posição da formação da imagem, P', e o foco do espelho, F. Ponto remoto e ponto próximo. Ponto remoto, PR, é o ponto mais afastado que o olho vê, com nitidez, estando os músculos ciliares relaxados. Ponto próximo, PP, é o ponto mais próximo da vista para a qual a imagem é nítida, estando os músculos ciliares com máxima contração. Agora vou falar mais sobre a miopia. A miopia é um defeito da visão que consiste em um excesso de convergência do sistema refrator do olho, que pode ser comparado a um achatamento do globo ocular, ou seja, a imagem se forma antes da retina e não ficar nítida. E como a gente já falou, é dificuldade para ver objetos de longa distância. A hipermetropia é um defeito da visão que consiste na falta de convergência do sistema refrator do olho, que pode ser comparado ao encurtamento do globo ocular. Ou seja, ao contrário da miopia, a imagem forma-se depois da retina. Agora vamos resolver o exercício. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo da formação de imagem. Nesse tecido encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda de luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá, a resposta A, comprometer a capacidade de visão em cores, já que as células cone são responsáveis pelas cores. Elas ficam na retina e convertem energia luminosa em elétrica. Agora 2 a 3.
Bárbara e Carlos, após uma consulta oftalmológica, foram diagnosticados com miopia e hipermetropia, respectivamente. As figuras representam os perfis de três lentes esféricas de vidro, A, B e C, que poderiam ser utilizados por eles para corrigir os defeitos. A resposta é a D, A e B. A ela é divergente, então ela é apropriada para miopia, já que a imagem se forma antes da retina, na complicação da miopia. E a B é convergente e adequada à hipermetropia, já que é formada depois da retina, e a falta de convergência é causada pela falta de convergência. Resposta D. Essa aqui pergunta qual é essa complicação aqui, esse problema da visão, e o que fazer para curar. É hipermetropia, porque está se formando depois da retina, e precisa de uma lente convergente para regular isso. 6. Populações indígenas que não têm o hábito de leitura apresentam índices muito baixos de miopia. No entanto, quando esses indícios se integram na sociedade ocidental e começam a ler e escrever, passam a apresentar uma incidência de miopia mais elevada. No caso da miopia, a imagem se forma antes de chegar à retina, conforme ilustra a figura a seguir. O problema é geralmente corrigido com o uso de lentes divergentes, já que a miopia é um problema, é, é, a imagem se forma antes da retina, então precisaria de uma lente divergente para corrigir isso. O bloco final. O indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, se perceberá um objeto branco, iluminado apenas por luz vermelha, como os cones e os bastonetes têm funções diferentes. Os cones são responsáveis pelas cores. Agora, os bastonetes é mais pelo preto e branco. Então, a resposta D, um objeto cinza, pois o bastonete captura luminosidade, exatamente. Luminosidade. Porém, não diferenciam cor, porque essa é uma função dos cones. Resposta D.